Então, a palavra anamnese, né? A primeira parte significa ana, que é trazer de volta. A segunda parte, mineses, que significa memória. Quando a gente vai realizar a anamnese, a gente vai fazer uma série de perguntas, né, para o paciente, e essas perguntas vão rememorar a história do paciente, tanto a história da doença que ele está sentindo, da queixa dele, mas também a história pregressa do paciente, a história médica, né? A história odontológica, todos os tratamentos que ele já fez. E aí a gente vai, com essa série de perguntas, conseguir formular a história da doença dele, né? Atual, a queixa principal e também a história pregressa dele, juntar todas essas informações junto com os exames complementares e estabelecer um diagnóstico para esse paciente. Mas para a gente fazer uma anamnese, a gente precisa ter ideia de algumas situações, né? A gente precisa ter esse contato afetivo com o paciente, né? O que que significa isso? Ah, eu vou fazer carinho no paciente, vou acariciar? Não. Eu preciso estabelecer uma relação de confiança com esse paciente. A primeira coisa é isso, né? O paciente precisa se sentir à vontade para que nada interfira nas respostas dele. Então, isso envolve situações psicológicas. Quando a gente vai fazer uma anamnese, a gente precisa pensar nessa parte psicológica, né, que é muito importante. A anamnese é um exame subjetivo. O que quer dizer isso, né? É um exame que envolve impressões. Algumas pessoas falam que a anamnese não é muito confiável por isso, porque é subjetivo, né? Essas respostas da anamnese variam, né, de acordo com o entrevistador, de acordo com o paciente. Talvez, se a gente fizer uma anamnese, fizer as mesmas perguntas para o paciente, em uma determinada situação a gente vai obter uma série de respostas, e em outra situação a gente vai obter outras respostas, que talvez não sejam as mesmas, né? E a anamnese também envolve as impressões, tanto do paciente quanto as impressões de quem? Do profissional da saúde, né? Que é a pessoa que está fazendo a entrevista, do entrevistador. Por isso que ela é um exame subjetivo. A gente faz parte da anamnese a biografia do paciente. Como eu falei, né? A anamnese é recordar, então a gente vai recordar as situações e a história do paciente, tanto a história social, quanto física, quanto psíquica desse paciente. E aí, como eu falei antes, nós vamos chegar a perguntar a queixa principal, né, desse paciente, que ele tá, por que ele nos procurou. Nem sempre essa queixa principal será o principal problema do paciente, né? Quantas vezes o paciente chega e fala assim: ah, doutor, eu vim fazer uma limpeza, mas está cheio de cárie, tem doença periodontal muito avançada, né? Tem às vezes lesão periapical, mas ele está lá para fazer uma limpeza. A gente olha e fala: meu Jesus, né? Como assim? Ou às vezes o paciente quer fazer um clareamento, mas tem um monte de cárie, ou um implante, né? Quantas vezes lá na clínica eu vejo raio-x para planejamento de implante com o paciente cheio de cárie, né? Então, nem sempre essa história, essa queixa principal será o principal problema. Talvez o paciente venha para a gente para fazer uma limpeza e aí a gente se depara com um câncer bucal, né? Esse mês passado, eu estava atendendo uma paciente minha antiga e ela me contando que o irmão dela foi ao dentista para fazer uma limpeza, né? A queixa principal dele é que ele queria fazer uma limpeza e a dentista descobriu um câncer bucal, né? Teve que fazer uma mandilectomia, né? Mandibulectomia, perdeu uma parte da mandíbula. E ele tinha ido, né? Ele não sentia nada, foi procurar o profissional para uma simples limpeza. A história, né, da doença atual,
qual que é o problema dele. A gente vai, através da anamnese, chegar a uma história da doença atual e depois, a partir dessas informações, solicitar, né? Exames, solicitar raio-x, outros exames complementares e chegar a uma hipótese diagnóstica, né? É muito importante os antecedentes hereditários, né? Algumas patologias são hereditárias. Se tem aquela patologia na família, é bem provável que o nosso paciente poderá desenvolver também essa mesma patologia. Hábitos e vícios, né? Já falei para vocês algumas vezes sobre os hábitos e os vícios, sobre fumo, por exemplo, né? De todas as pessoas que eu tive contato até hoje, que eu vi que tiveram câncer bucal, por exemplo, todos eram ex-fumantes ou fumantes. Então, esses hábitos e esses vícios, né? A gente estudou também lá naqueles problemas dentários, né? A profissão do paciente às vezes gera algum hábito, né? Algumas abrasões, por exemplo, e desgastes dentários por causa dos hábitos profissionais e dos vícios que ele acaba adquirindo naquela profissão. A história médica do paciente é importantíssimo, né? Algumas alterações, algumas doenças sistêmicas ou crônicas podem alterar muito a condição bucal do paciente. E a história do tratamento, né? Ele toma algum medicamento, ele está em alguma espécie de tratamento, ele tem alguma doença, por exemplo, um paciente diabético, né? A nossa abordagem será diferente. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso, né? A importância de um prontuário, né? O prontuário registra as informações semiográficas do paciente, né? O que são as informações semiográficas? É tudo aquilo que eu falei no slide anterior, a história do paciente, o histórico médico, o histórico familiar, histórico hereditário, todas as informações de tratamentos pregressos, né? A gente vê esse valor clínico, né? Porque a partir de um prontuário bem feito, a gente consegue ter uma visão integral do paciente, né? Não só daquele paciente que a gente está enxergando agora, mas do paciente no passado, né? O paciente há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ano passado, né? A gente consegue colher várias informações pregressas desse paciente. Então, a gente, por isso mesmo, né? Por causa desse registro, a gente precisa ter um relato detalhado, a gente precisa estabelecer condições para que esse paciente possa passar a informação da melhor maneira possível, né? Então, isso também vai nortear não só o nosso tratamento de agora, como tratamentos futuros. Uma coisa muito importante também é quando o paciente não pode se comunicar, né? A gente pegar um paciente acidentado, um paciente pós-traumatismo, né? Talvez uma criança desacompanhada dos pais. Quando a gente não consegue essa informação, né, em tempo real do paciente, então é muito importante um prontuário bem feito. E aí o exame clínico do paciente se divide em anamnese, que é a parte subjetiva, como eu já expliquei para vocês, e o exame físico, propriamente dito, né, que é a parte mais objetiva, né? Ah, o paciente tem uma cárie? Sim, né? Objetivamente ele tem uma cárie. E aquela cárie ali não importa a impressão nem dele e nem do profissional que está atendendo. Simplesmente é uma cárie que precisa de tratamento. Ah, o paciente tem uma lesão apical. Que tipo de lesão apical? É bem objetivo, né? Não varia muito. E aí a gente tem uma metodologia para essas duas partes do exame clínico, né? Primeiro a gente vai fazer a anamnese, e a anamnese
tem diversas partes, né? A primeira parte é a identificação do paciente. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Vai perguntar sobre a queixa principal, a história da doença atual, como que aconteceu, né? Há quanto tempo ele tem aquela queixa, ele apresenta aqueles sinais e sintomas. A história odontoestomatológica, né? O que é isso, né? Todos os tratamentos pregressos, que tipo de tratamento o paciente foi submetido, né? Quantas vezes ele já procurou o cirurgião dentista, o tratamento médico atual, né? Que eu já expliquei sobre isso, né? Paciente tem alguma doença sistêmica, algum problema de saúde, toma algum medicamento, a história médica pregressa, né? Os antecedentes familiares, os hábitos e os vícios. E aí depois a gente vai para o exame físico, né? Primeiro a gente faz um exame geral e depois um exame físico loco-regional, né? Nesse exame geral a gente vai aferir pressão, né? Temperatura, identificar batimentos cardíacos, né? E depois um exame mais loco-regional, exame extraoral, né? Olhar as faces do paciente, linfonodos, ATM e assim por diante. A gente vai falar isso mais detalhadamente mais para frente. E o exame intraoral, avaliar dentes, mucosas, né? Língua, todo aquele exame intraoral que também a gente vai falar, mas depois vocês vão ter mais aulas mais detalhadas ainda, né? Exame periodontal, a parte de dentística, endo. Então, a anamnese é o coração do processo diagnóstico. O que quer dizer isso? Se eu não tenho uma anamnese bem feita, vai ser muito difícil estabelecer um diagnóstico do paciente. E para ter uma anamnese bem feita, eu preciso enxergar esse paciente, primeiro, como um ser humano, né? O cirurgião dentista tem uma área de atuação relativamente pequena, mas ele nunca trata uma boca, né? O cirurgião dentista trata um ser humano. E esse ser humano vem como se fosse um pacote, né? Um pacote de emoções, um pacote de envolvimento psicológico. Então, a gente precisa estabelecer essa conexão com o paciente. Como assim, né? O paciente precisa confiar na gente. A gente precisa ter uma relação interpessoal, porque senão o paciente não vai dar informações corretas, né? Ele vai omitir algumas coisas, ele vai distorcer algumas coisas, até inconscientemente. Por quê? Porque não gerou essa conexão. O paciente precisa muito confiar no cirurgião dentista, né? E do outro lado, o cirurgião dentista precisa ter empatia com o paciente, né? Então a gente precisa, de certa forma, ter algum conhecimento de psicologia com o nosso paciente, né? Aplicar esse conhecimento. Ah, então eu vou ter que fazer um curso de psicologia para ser dentista? Não, né? Eu preciso viver essa empatia, me colocar no lugar do paciente, né? Quantas vezes, né, no meu consultório, eu deixei de atender o paciente para ficar simplesmente conversando. Simplesmente, nada, não fiz nada, né? Talvez eu tinha planejado uma ou duas ou até três restaurações, ou um preparo protético, alguma coisa grande. Quantas vezes eu tinha separado até 2 horários o paciente, né? Principalmente mulheres, né? Elas chegam e começam a conversar e contar problemas, e aí a gente não atende, a gente simplesmente conversa, né, com o paciente. E isso gera um vínculo, né? E é muito bom. Isso não é tempo perdido, é tempo ganho, né? Gera um vínculo de confiança. Se aquele paciente confiou em te contar alguma coisa, né? Talvez alguma coisa íntima, né? Da vida dele, é porque ele confia em você, não confia simplesmente no seu serviço, na sua prestação de serviço odontológico, mas ele confia em você como ser humano, né?
Então, isso é muito interessante, né? A gente precisa aprender, né? Sentir a dor do paciente. Eu tinha um professor na faculdade que, quando a gente ia fazer esses procedimentos de moldagem, né, um no outro, alguma coisa que a gente fazia no colega, né, no parceiro de clínica, ele falava: incomodou? Isso é para você ter pena do seu paciente. Quando ele te falar que está incomodando, você perceber que está mesmo, que não é mentira, né? Porque muito da nossa área, né? Muitas das nossas intervenções incomodam muito o paciente. E a gente precisa disso, né? A palavra, uma palavra muito interessante para o cirurgião dentista, empatia. Uma coisa que eu vivi também muito nessa pandemia, né? O pessoal fala assim: ah, fique em casa, fique em casa. Quando começou a pandemia, ah, vamos fechar tudo. Eu coloquei, acho que eu já contei isso para vocês, né? Coloquei lá no meu consultório a plaquinha que se alguém precisasse do meu serviço, podia me ligar. E coloquei o número do meu celular. Nunca atendi tanta gente diferente, tanto problema, coisas que eu nunca tinha feito no meu consultório e tanta gente sentindo dor, né? Todos os dias, praticamente, eu fui no consultório. Eu tinha dado até férias para a Marília me auxiliar, tive que chamar de novo, porque eu comecei a atender sozinha, não deu muito certo. Então, a gente precisa ter pena do paciente, né? A gente não pode ter preguiça de, de atender, né? Nós somos profissionais da área da saúde, né? E uma dor de dente é terrível, incomoda muito o paciente, é debilitante e a gente precisa imaginar isso, né? E se despojar, né, de crenças e preconceitos. O que quer dizer isso? Ah, não, esse paciente está com frescura, isso não dói tanto, né? Como assim? Isso não dói tanto? Ah, não, isso não é bem assim. O paciente está me falando isso, mas eu não acredito. Não, né? A gente está lá para acreditar e compreender o paciente e nunca julgar, né? A gente precisa também levar em consideração, né, os sentimentos das pessoas. Uma coisa que está acontecendo muito agora, né, na pandemia, paciente muito estressado, né, um aumento muito grande de bruxismo, apertamento dental, muita sensibilidade dental por causa disso, muita dor orofacial, dor muscular. Por quê? Porque as pessoas estão estressadas, né? Aumentou muito essa essa incidência de dor, né, nos pacientes. E a gente precisa entender, né, e não julgar. O paciente também emite sinais não verbais, né? Às vezes você está conversando com o paciente, ele está incomodado, ele está irritado, né? O corpo do paciente conta, né? Talvez a gente precise levar em consideração também aspectos psicossociais, né? Paciente alfabetizado, paciente analfabeto, qual o grau de instrução desse paciente, né? Como que eu vou explicar as coisas para ele? Levar em consideração até a religiosidade, muitas vezes, do paciente. E respeitar isso. A gente precisa levar em consideração se o paciente é falante ou pouco comunicativo. Então, esse paciente que é falante, eu tenho que ter na minha cabeça que sim, eu posso interromper esse paciente. Quando ele estiver divergindo da minha anamnese, eu posso falar, mas então, e sobre isso que eu te perguntei? Que o senhor tem a me dizer? Né? Porque talvez o paciente comece a devagar muito e isso atrapalha muito a anamnese. Por outro lado, tem o paciente pouco comunicativo, que eu preciso de técnicas, né? Preciso entender isso para tirar as informações dele. E as pausas na conversa, né? Será por que o paciente parou? Será que ele está pensando uma forma de me dizer aquilo? Será que o que ele está dizendo, ele está distorcendo um pouco a situação, talvez por vergonha, talvez porque ele não está se sentindo bem comigo? Será que a pausa é para lembrar direitinho, né? O corpo do paciente me conta essas coisas, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a elucidar isso, né? Isso a gente só aprende na relação interpessoal mesmo, só aprende fazendo, né? Quando quem for se aventurar na odontopediatria, né?
atendimento das crianças, a gente vê muito isso, né? A criança está dando birra ou a criança está sentindo dor, né? A gente consegue identificar em muitos casos isso, né? Vem essa parte da sinceridade, né? Mesmo sendo criança, a gente precisa ser sincero, explicar para o paciente tudo que vai fazer, né? Estabelecer, né? Esse vínculo, né? Essa relação interpessoal com os pacientes, sejam eles qual idade, né? Alguns aspectos físicos, né, não verbais. O vestuário do paciente, né, me conta muita coisa sobre ele, sobre a vida. Ah, então eu vou me preocupar com a vida do paciente, o que, que ele faz lá fora? Não, né? Isso aí se diz respeito à minha anamnese. E muitas vezes a forma do paciente se vestir me informa de alguns dados, né? Insígnias e distintivos, né? Ah, o paciente é um policial, o paciente é médico. Então, se esse uniforme profissional me conta alguma coisa, o paciente é professor, né? Então, essa, essas várias profissões, as várias situações podem sim interferir na minha anamnese, né? Tabagismo eu já falei, né? Algumas situações como muletas, bengalas, órteses também podem me contar, implicar alguma situação que pode interferir no meu diagnóstico, né? Adereço e joias, como esse paciente tá vestido, qual tipo de adereço ele usa, né? Alguma joia. Então, isso pode me contar também da condição econômica do paciente, né? Ah, então a condição econômica vai fazer diferença? Sim, vai fazer diferença, né? Claro que a higiene e os cuidados pessoais vão fazer muita diferença na nossa situação, né? Situações de higiene precária interferem muito, né, no nosso diagnóstico e no nosso plano de tratamento. Óbvio, né, em odontologia isso é de extrema importância. Luto, né, como eu falei, luto pode gerar uma série de consequências, porque, como eu falei sobre a pandemia, né, essa ansiedade faz muita diferença. O paciente que chega com relato de dor, dor extrema em um dente só na boca, e você olha, radiografa, faz exame clínico, faz tudo e não descobre nada, né? E aí, na conversa com o paciente, já começa a imaginar, não, então vamos partir para essa de ansiedade. Aí começa a fazer perguntas para o paciente e consegue descobrir nessa situação. Tatuagens, né? Tatuagens é, não é discriminação, mas quem faz tatuagem está propenso a ter certos tipos de doenças, né? Apesar que hoje em dia os locais de tatuagem, eles estão bem mais higiênicos, né? O risco de se ter um problema de saúde ao se fazer uma tatuagem diminuiu muito, mas mesmo assim, isso pode me contar, né? Alguma alteração física do paciente. Para eu ter uma boa anamnese, eu preciso ter condições ideais, né? Eu preciso de privacidade, que talvez no nosso ambiente, né, da faculdade, às vezes é um pouco complicado, né? Um entre e sai de paciente, de pessoas no nosso box, né, colegas, muitas vezes também no nosso consultório. Eu posso pedir licença, né, para me auxiliar, para ficar menos pessoas, né? Muitas vezes eu vou atender um adolescente, o adolescente necessita um pouco dessa privacidade para poder conversar comigo. Eu contei essa história para alguns, eu não sei se todos sabem, eu vou contar de novo. Um domingo aí, um tempo atrás, um paciente, uma amiga me mandou mensagem me dizendo que o filho de um amigo dela tinha aberto a boca e não tinha conseguido fechar, né? Tinha luxado a mandíbula. E aí eu fui para o consultório atender, estava um moço de
se eu não me engano, 22, 23 anos. Abriu a boca, não conseguiu fechar mais, acompanhado do pai e da mãe, né? Um rapaz filho único, um menino muito bem apessoado, né? E aí eu fui atender ele e o pai e a mãe muito preocupados, eles tinham passado nos hospitais em Goianésia, não tinham conseguido atendimento, o único lugar que tinha falado que poderia atender era no São Carlos, mas que voltava a mandíbula dele só com anestesia geral. Como ele nunca tinha tomado anestesia, os pais ficaram com medo e aí foram parar lá no meu consultório. Eu sei que no final da história eu fiz algumas perguntas, ele disse que estava numa festa e abriu a boca e não fechou mais. E quando eu comecei a aprofundar na anamnese, ele não estava conseguindo falar, né? Os pais me deram algumas informações, mas ele me pediu para pediu para os pais darem licença. Quando os pais saíram, aí ele foi me contar, na medida do possível, que ele tinha usado droga naquela noite, né? Ele tinha ido para uma festa, tinha usado droga, e aí na reação lá da droga, ele abriu a boca e não fechou mais. Então, aí eu falei que precisava anestesiar e ele ficou preocupado por isso, né? Aí eu anestesiei, o anestésico, a quantidade ideal, que não fosse interferir na situação dele, e a gente voltou. Então, assim, para falar sobre privacidade, né? Muitas vezes o paciente precisa dessa privacidade, é uma história que ilustra bem isso, né? E a gente precisa promover isso para o paciente, mesmo que às vezes seja difícil, né? E aí o paciente tem que viver isso, né? Eu vou fechar a aula, porque está faltando só um minuto, e a gente já volta, tá? Já posto de novo.